Faremos nessa videoaula a correção da última atividade referente à soma e subtração de números complexos. A primeira questão: escreva na forma algébrica o conjugado dos números complexos indicados no plano de Argand-Gauss. O que nós temos? Nós temos aí alguns números complexos no plano de Gauss. Nós temos representado os afixos desses números complexos, que são os pontos que representam os números complexos. E eu quero determinar a forma algébrica do conjugado desses números complexos. Então a gente vai observar quem são os números complexos, depois a gente faz o conjugado de cada um, que é o que a questão está pedindo. Bora começar então. Bem, se você observar o plano de Gauss, você vai perceber, por exemplo, que o afixo do Z1 ele tem coordenadas 1 e 2. Está aí ele no primeiro quadrante, né? Parte real dele é 1, parte imaginária é 2. Bem, se o Z1 ele tem afixo 1 e 2, então, na verdade, o número complexo Z1 ele é 1 mais 2i. A questão pede o conjugado dele. Lembremos que o conjugado é só você trocar o sinal da parte imaginária. Então, o conjugado de Z1 ele vai ser 1 menos 2i. Continuando aí a nossa observação, o Z2, você percebe que ele está no quarto quadrante. A sua parte real é 5, a sua parte imaginária é menos 3. Então, você tem um afixo de coordenadas 5 e menos 3. Dessa forma, o Z2 ele é 5 menos 3i, e o seu conjugado, que é só trocar o sinal da parte imaginária, vai ser 5 mais 3i. Vamos agora para o Z3. Observando de novo aí no plano cartesiano, o Z3 ele está em cima do eixo imaginário, que é o eixo Y. Você percebe que ele está sobre o eixo imaginário, então a sua parte real é 0 e a sua parte imaginária é menos 5. De forma, então, que o Z3 ele seria 0 menos 5i. Como você coloca o 0 se quiser, então você coloca que o Z3 é apenas menos 5i. Ele é um número imaginário puro. Como eu quero o conjugado dele você troca o sinal da parte imaginária. Então, o conjugado de Z3 vai ser apenas 5i. De maneira equivalente, vamos agora para o Z4. O Z4 ele está no terceiro quadrante, sua parte real é menos 6, sua parte imaginária é menos 2, então o seu afixo tem coordenadas menos 6, menos 2. Dessa forma, então, o Z4 ele é menos 6, menos 2i. Então, o seu conjugado será menos 6 mais 2i. Vamos agora para o Z5. O Z5 ele está sobre o eixo real, no menos 2, localiza aí o Z5. Você percebe que a parte real dele é menos 2, e como ele está sobre o eixo real, a sua parte imaginária é 0. Dessa forma, então, o Z5 ele tem coordenadas menos 2 e 0. Bem, com isso, então, você vai ter que o Z5 ele é um número real puro, ele seria menos 2 mais 0i. 0i, 0 vezes i dá 0. Então, ele é apenas o número real puro menos 2. E aí tem um detalhe, né? Observem que o conjugado, ele troca o sinal da parte imaginária. Ele não faz nada com a parte real. Então, isso quer dizer que o conjugado de Z5 também é menos 2. Você não vai trocar sinal da parte real, porque não pode. Então, você percebe que toda vez que nós tivermos um número real puro, ele vai ser sempre igual ao seu conjugado. É o que dá para a gente observar com esse item. Por último, na primeira questão, a gente vai agora para o Z6, que está no segundo quadrante. Você percebe que a parte real é menos 4, a parte imaginária é 4. Então, o afixo que representa o Z6, ele vai ter coordenadas menos 4 e 4. Dessa forma, o Z6 será o número complexo, digo, Z6 igual a menos 4 mais 4i. E o seu conjugado, que eu vou trocar o sinal da parte imaginária, é menos 4 menos 4i. Segunda questão. Adicionando o oposto de Z1 com o conjugado de Z2, obtém-se 2 menos 2i. Vamos lá. Se você somar o oposto de Z1 com o conjugado de Z2, vai dar 2 menos 2i. Se você subtrair o conjugado de Z1
do oposto de Z2, o que é subtrair o conjugado de Z1 do oposto de Z2? É você pegar o oposto de Z2 menos o conjugado de Z1. Tudo bem. Então, se você fizer isso, vai dar menos 6 mais 4i. Pergunta: quais são os números complexos Z1 e Z2? Pessoal, questão como essa não tem como fazer sem usar a letra. Vamos lá então. Vamos dizer que o número complexo Z1 ele é A mais BI e o número complexo Z2 ele é C mais DI, onde A, B, C e D são números reais e, claro, a gente vai ter que descobrir quem é A, quem é B, quem é C e quem é D. Bem, interpretando aí o anunciado, o oposto de Z1 ele é menos Z1 e aí vamos lembrar que o oposto troca o sinal de todo mundo. Então, o oposto de Z1 ele é menos A menos BI. Além disso, a gente vai ter que o conjugado de Z2 ele é C menos DI, porque o conjugado só troca o sinal da parte imaginária. O que a questão fala? Se você adicionar o oposto de Z1 ao conjugado de Z2, você vai obter 2 menos 2i, certo? A soma deles tem que dar 2 menos 2i. Então você vai ter isso, menos o Z1 mais o conjugado de Z2, dá 2 menos 2i. Substitui então agora pelos valores. O oposto de Z1 é menos A menos BI, mais o conjugado de Z2 é C menos DI. Isso vai dar 2 menos 2i. E agora você vai juntar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Juntando as partes reais, você vai ter menos A mais C. Juntando as partes imaginárias, você vai ter menos B menos D. Então, menos A mais C mais menos B menos D, I. Isso é igual a 2 menos 2i. E agora, então, a gente faz igualdade de números complexos. Para que esses dois números complexos sejam iguais, nós temos que ter igualdade das suas partes reais e igualdade das suas partes imaginárias. Dessa forma, então, menos A mais C tem que ser igual a 2 e menos B menos D tem que ser igual a menos 2. Bem, é lógico que não dá para a gente descobrir quais os valores das letras agora. Observem que eu só trabalhei com um detalhe, eu só trabalhei com o 2 menos 2i. Está faltando trabalhar com menos 6 mais 4i. Para a gente trabalhar com menos 6 mais 4i, o que eu faço? A questão vai falar do conjugado de Z1. Então, o conjugado de Z1 é você trocar o sinal da sua parte imaginária. É A menos BI. E o oposto de Z2, que eu vou chamar de menos Z2, troca o sinal de todo mundo. É menos C menos DI. O que a questão fala? Se você subtrair o conjugado de Z1 do oposto de Z2, vai dar menos 6 mais 4i. Com isso, então, subtraindo, a gente vai ter esse valor. Ou seja, pega o oposto de Z2, que é menos o Z2, menos o conjugado do Z1, isso tem que dar igual a menos 6 mais 4i. Bora agora substituir os valores, né? O oposto de Z2 é menos C menos DI. Menos o conjugado de Z1 é A menos BI. E claro, coloque entre parênteses, porque esse menos da diferença vai trocar o sinal de quem está depois dele. Isso tem que dar igual a menos 6 mais 4i. E agora, junta parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Mas antes eu trabalhei os sinais, né? Para tirar do parêntese, como o menos está antes do parêntese, troca o sinal de todo mundo que está dentro dele. Então ficou menos C menos DI, que eu só repeti. Troquei o sinal do A e do menos BI. Ficou menos A mais BI. Isso é igual a menos 6 mais 4i. Junta agora as partes reais. Então ficou menos C menos A, que eu coloquei menos A menos C. A ordem não altera, né? Mais, junta as partes imaginárias, que seria menos D mais B, que eu inverti para ficar melhor de trabalhar, B menos D, I. Isso dá igual a menos 6 mais 4i. Bem, com isso agora, para que esses dois números complexos sejam iguais, eu vou então igualar suas partes reais, vai ficar menos A menos C igual a menos 6, e vou igualar suas partes imaginárias, B menos D igual a 4. Bem, chegamos a um outro sistema, que também não dá para resolver.
o que eu faço? Eu vou montar dois sistemas a partir do que eu encontrei. Eu vou juntar o menos A menos C igual a 2 do primeiro sistema com o menos A menos C igual a menos 6 do segundo sistema e vou descobrir quanto é A e C. Ó. Vai ficar menos A mais C igual a 2, a gente já tinha lá no começo, e menos A menos C igual a menos 6. Somando de cima para baixo, somando membro a membro, cancela mais C com menos C, menos A dá menos 2A, vai aparecer logo aqui em seguida, igual a 2 menos 6 dá menos 4. Se menos 2A é igual a menos 4, então nós vamos ter que o A é menos 4 sobre menos 2. Ou seja, o A é 2 positivo, já que menos e menos é mais. Se o A é 2, tem como descobrir o C, só substituir. Então você pega, por exemplo, menos A menos C igual a menos 6. Poderia ser também a equação de cima. Como A é 2, então vai ficar menos 2 menos C igual a menos 6. Jogo o 2 para o outro lado com o sinal trocado, então menos C é menos 6 mais 2. Menos 6 mais 2 dá menos 4. Se o menos C é menos 4, troca o sinal de todo mundo, C igual a 4. Ok, fizemos a metade da questão. Já sabemos quem é A e quem é C. Mas não é suficiente, tem que saber ainda quem é o B e quem é o D. Como é que eu faço? Do mesmo jeito. Eu vou lá no primeiro sistema que eu tinha e vou organizar suas partes imaginárias. Eu tinha do primeiro sistema que menos B menos D é menos 2. E do segundo sistema eu tenho que B menos D é 4. E aí então, de novo, soma membro a membro, cancela o menos B com o B, certo? Quando eu cancelar o menos B com o B, menos D dá menos 2D igual a menos 2 mais 4, que é 2. Se menos 2D é igual a 2, então nós temos que o D é 2 sobre menos 2, logo o D é menos 1. Sabendo o D, eu descubro então o valor de B substituindo em uma das duas equações. Por exemplo, se eu pegar B menos D igual a 4, como D é menos 1, vai ficar B menos o D, que é menos 1, igual a 4. Menos e menos é mais, portanto, B mais 1 é 4, logo B é 4 menos 1, que é 3. Bem, já descobrimos todas as letras, A, B, C e D, então agora eu faço o que a questão pedia. A questão perguntava quem era o Z1 e quem era o Z2. Vamos lá então. A gente tinha que o Z1, eu disse que ele era, lá no começo do meu cálculo, A mais BI. Como o A é 2 e o B é 3, então o Z1 vai ser 2 mais 3I. Por outro lado, a gente havia falado que o Z2 ele é C mais DI. Como o C é 4 e o D é menos 1, vai ficar 4 menos 1i. Só que esse 1 eu coloco se eu quiser. Então o Z2 é apenas 4 menos i. Dessa forma, então, está aí o Z1, está aí o Z2, da forma como a gente queria. Terceira questão. Seja Z igual a A mais BI um número complexo, em que A e B são reais, tais que A vezes B é diferente de zero. E o I é a unidade imaginária. Sabendo que o afixo de Z se encontra no primeiro quadrante, e sabendo que esse Z com o traço em cima denota o conjugado de Z, indico que for correto. Bem, se você olhar, os itens estão falando sobre o afixo do oposto de Z. O item A diz que o afixo do oposto de Z está no quarto quadrante. O item B diz que o afixo do conjugado do oposto de Z está no terceiro quadrante. O item C diz que o afixo do conjugado de Z está no quarto quadrante. E o item D diz que o afixo de I vezes Z está no segundo quadrante. Então tem que testar item a item para saber o que é correto aí. E claro, não é obrigado ter só uma correta. Vamos lá então. Bem, o afixo de Z é AB. Por que o afixo de Z é AB? Porque o Z ele é A mais BI. Então a sua parte real é a sua parte imaginária é B. Se o afixo de Z é o ponto AB, uma coisa que a gente deve perceber é que A vezes B dá diferente de zero. E o que isso quer dizer então? Se o produto de dois números dá diferente de zero, é porque os dois são diferentes de zero. Então o A é diferente de zero e o B também é diferente de zero. Isso vai ser importante para a nossa resolução.
Além disso, como o afixo de Z ele está no primeiro quadrante, tudo que está no primeiro quadrante é positivo. Então, tanto a parte real, que é o A, é positiva, é maior do que zero, como a parte imaginária, que é o B, também é maior do que zero. Bem, sabendo que o A e o B são ambos positivos, vamos agora testar os itens. Bem, desse modo, testando o item A, o afixo de menos Z vai ser menos A menos B, o ponto de coordenadas menos A menos B. Como o A é positivo, menos A é negativo e menos B é negativo. Ok, se menos A e menos B são negativos, o ponto que tem as duas coordenadas negativas, ele vai estar então no terceiro quadrante. É no terceiro quadrante que nós temos o ponto com o x e com o y negativo. Desse modo, então, o afixo de menos Z está no terceiro quadrante e o item A é falso porque diz que ele está no quarto quadrante. Continuemos então procurando o que é correto aí. O item B está dizendo que o afixo do conjugado do oposto de Z está no terceiro quadrante. Vamos lá então. Vendo aí o que a gente pode fazer, já sabendo que o item A é falso, vamos lá. O afixo do conjugado de Z, primeiro, o conjugado do oposto de Z, digo, o que é o conjugado? É você trocar o sinal da parte imaginária. Como menos Z é menos A menos B, é o ponto de coordenadas menos A menos B, o conjugado dele, você troca o sinal só do B. Então, o conjugado do oposto de Z é o ponto de coordenadas menos A e B. Menos A é negativo, B é positivo. Ou seja, a parte real é negativa, a parte imaginária é positiva. Se eu tenho dessa maneira, a parte real negativa, a parte imaginária positiva, esse ponto ele vai estar no segundo quadrante. Traduzindo aí para o plano cartesiano, seria o x negativo e o y positivo. É no segundo quadrante. E aí nós temos no item B dizendo que esse ponto está no terceiro quadrante. Então o item B também é falso. É uma sentença falsa. O item C está dizendo que o afixo do conjugado de Z ele está no quarto quadrante. Vamos lá então. Se o Z, o afixo dele é AB, o conjugado dele é você trocar só o sinal do B, que eu troco o sinal só da parte imaginária. Então nós temos que o afixo do conjugado de Z é o ponto de coordenadas A menos B. Nós já sabemos que o A é positivo, então nós vamos ter que o B é negativo. Ou seja, a parte real é positiva, a parte imaginária é negativa. Se eu tenho parte real positiva e parte imaginária negativa, fazendo aí uma associação com o plano cartesiano, seria x positivo, y negativo. Quando isso acontece, nós estamos no quarto quadrante. Isso quer dizer, então, que o afixo do conjugado de Z está no quarto quadrante e o item C é uma sentença verdadeira. Vamos agora ver o item D se também é uma sentença verdadeira ou se tem alguma coisa falsa aí. Ele vai falar do afixo de I vezes Z. Bem, vamos lá então ver como é que fica I vezes Z. Vamos lá então. I vezes Z é você pegar o I, que é a unidade imaginária, multiplicar pelo número complexo Z, que é A mais BI. É só distribuir normal. Isso aí vai dar I vezes A mais I vezes I dá I ao quadrado vezes B. Lembrem que I ao quadrado é menos 1. Então ficaria I vezes A mais o menos 1, que é o valor do I ao quadrado, vezes B. Ou seja, isso é IA menos B. Colocando na forma como a gente está acostumado a perceber, que é primeiro a parte real, depois a parte imaginária, isso é um número complexo, menos B mais AI. O que eu tenho com isso? Eu tenho que a sua parte real é menos B, a sua parte imaginária é o A. Com isso, então, o afixo de I vezes Z é o ponto de coordenadas menos B e A. Bem, menos B é negativo e A é positivo. Então, seria, por exemplo, um x negativo e um y positivo. Se você for imaginar, o quadrante onde nós temos o x negativo e o y positivo, ele é o segundo quadrante, nós já falamos até disso. Então, o afixo de I vezes Z está no segundo quadrante e a letra D também é verdadeira. Logo, nós temos aí dois itens verdadeiros nessa nossa terceira questão. A quarta questão. Calcule os valores de x e y reais
para que as igualdades a seguir sejam satisfeitas. Igualdade de número complexo. O item A. X mais y sobre 2i é igual a 1/5 menos 3i. É mais uma questão onde eu explorei igualdade de números complexos para a gente se familiarizar com isso. Bem, para que dois números complexos sejam iguais, a gente já percebeu que tem que ter igualdade da parte real e igualdade da parte imaginária. Dessa forma, então, o x tem que ser igual a 1/5, que é a igualdade das partes reais, e por outro lado, nós devemos ter o menos y sobre 2 igual a menos 3. Cancela os menos, por exemplo, faz produto dos meios pelos extremos depois. Então, y sobre 2 igual a 3. Fazendo produto dos meios pelos extremos, y é igual a 2 vezes 3, que é 6. Ou seja, o x é 1/5, o y é 6. Feito, então, o item A. O item B. 2 mais x mais 2y menos 6i. Isso é igual a 5 mais 4i. Do mesmo jeito do item A, vou igualar inicialmente as partes reais. Então vai ficar 2 mais x igual a 5. Portanto, o x é 5 menos 2, que é 3, já está resolvido. Agora eu igualo as partes imaginárias. Vai ficar 2y menos 6 igual a 4. Então 2y é 4 mais 6, que é 10. Se 2y é 10, então y é 10 sobre 2, que é 5. Logo então, x igual a 3 e y igual a 5. No item C, x menos 7 mais y mais 9i, isso é igual a menos 3 menos 2i. De maneira equivalente, iguala as partes reais, então fica x menos 7 igual a menos 3. Passa o 7 para o outro lado, somando, né, ele vai positivo, então vai ficar x igual a menos 3 mais 7, que é 4. Já está aí o valor de x. Igualando agora as partes reais, y mais 9 igual a menos 2, logo o y é menos 2 menos 9, que é menos 11. Com isso, então, nós temos x igual a 4 e y igual a menos 11. O item D, x mais y mais x menos y igual a menos 3 menos 2i. Essa questão é idêntica às anteriores, mas a gente vai ter que montar um sistema. Vamos lá então. Começa igualando as partes reais. Então com isso a gente vai ter que o x mais y tem que ser igual a menos 3. Depois eu igualo as partes imaginárias. Então x menos y igual a menos 2. Vou então agora resolver esse sistema. Método da soma, está tranquilo para resolver. Cancela mais y com menos y. X mais x dá 2x. Igual a menos 3 menos 2, que é menos 5. Portanto, então, o x é menos 5 sobre 2. Está aí o valor de x. Bem, para a gente descobrir qual é o valor de y, é só substituir. Por exemplo, eu vou substituir na primeira equação. X mais y igual a menos 3. Como x é menos 5 sobre 2, então menos 5 sobre 2 mais y é igual a menos 3. O que eu faço então? Jogo para o outro lado com o sinal trocado. Então, o y é menos 3 mais 5 sobre 2. Para a gente somar essa fração, eu tenho que igualar denominador. Denominador 2, né? Então, é só escrever, por exemplo, o menos 3 como sendo menos 6 sobre 2. Então, o y seria menos 6 sobre 2 mais 5 sobre 2. Menos 6 mais 5 dá menos 1 sobre 2. Dessa forma, então, o x é menos 5 sobre 2 e o y é menos 1 sobre 2. O item E é bem parecido, bem equivalente. X mais 3y menos 8 mais 2x menos y multiplicado pelo i. Isso é igual a menos 2 menos 2i. Então, faça igualdade de parte real e de parte imaginária. Igualando as partes reais, x mais 3y menos 8 tem que ser igual a menos 2. Igualando as partes imaginárias, 2x menos y também tem que ser igual a menos 2. E agora? Agora a gente vai ter que dar uma ajeitada. Porque, por exemplo, o menos 8 na primeira equação, eu tenho que jogar para o segundo membro para isolar as letras. O menos 8 vai positivo. Então fica x mais 3y é igual a 8 menos 2. O 8 foi positivo. E a segunda equação é só repetir. Como 8 menos 2 dá 6, então eu chego no sistema x mais 3y igual a 6. 2x menos y igual a menos 2.
Vou resolver esse sistema. Como? Vou tentar cancelar uma das letras. Você pode cancelar qualquer letra que você queira. Se eu quisesse, por exemplo, cancelar o x, era só multiplicar de cima por menos 2. Se eu quisesse cancelar o y, só multiplicaria de baixo por 3. O que eu fiz, na verdade, foi multiplicar de baixo por 3, que dava menos trabalho. Então, repetir a equação de cima, x mais 3y igual a 6, e multiplicar de baixo por 3. 3 vezes 2x dá 6x, menos 3 vezes y dá 3y, igual 3 vezes menos 2 dá menos 6. Agora eu vou cortar mais 3y com menos 3y e vou somar membro a membro. X mais 6x dá 7x, 6 menos 6 dá 0. Bem, se o 7x é igual a 0, então o x vai ser 0 dividido para 7, que é 0. Descobrimos então o valor de x. Substitua então agora em qualquer uma das duas equações para encontrar o valor de y. Peguei, por exemplo, que x mais 3y igual a 6, a de cima, aí na última parcela do sistema. Como x é 0, então 0 mais 3x, 0 mais 3y, digo, igual a 6. O 0 eu coloco se eu quiser, ficou 3y igual a 6, portanto o y é 6 dividido para 3, que é 2. Dessa forma, então, no item E, x é igual a 0 e y é igual a 2. Com isso, então, finalizamos por aqui a correção da nossa atividade.